Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje trago alguns assuntos para vocês do Brasil, principalmente na área da política, né? A Janja, primeira-dama, presidindo uma mesa com várias autoridades, se embaralhou toda, errou nome de juízes aonde eles estavam sendo empossados. O presidente Lula, na Paraíba, dizendo que é pobre, mas a sua conta tem alguns milhões. Eu não sei quem tem milhões na conta é pobre. Uma esperança nesse banimento do X, uma ação do Novo, e Nunes Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro, será o relator deste caso. Senadores protestando sobre a atual conjuntura e também o banimento do X. William Vac, comentarista, também dando a sua opinião sobre este fato. Mas vamos aos fatos. Primeiro, vamos àquilo que eu disse a vocês, a gafe que a Janja cometeu, ela presidindo uma mesa lá. Ela foi discursar, foi na cerimônia de posse dos novos novos juízes federais do TRF3. Ao cumprimentar os colegas de mesa, ela disse que o ministro Herman Benjamin integrava o Supremo Tribunal Federal, mas ele é parte do Supremo Tribunal de Justiça. Isto aconteceu lá no dia 30 de agosto, na sexta-feira. Mas vejam os fatos, que não fiquemos só na conversa. Quero saudar o nosso governador do Mato Grosso, Eduardo Riedel, nosso ministro do STF, André Mendonça, Dias Toffoli, meu querido ministro Herman Benjamin, do STF, que felizmente não pude estar na sua posse, mas desejo uma excelente condução do Supremo Tribunal de Justiça. Aí vocês viram a Janja falando, aquela que é tão somente primeira-dama, presidindo uma mesa de autoridades judiciárias do Brasil. E ela não teve nenhum cargo eletivo, não teve um voto sequer, mas foi nomeada representante do presidente. Ela já está acostumada com isso, já foi assistir como representante do Brasil, teve status de autoridade lá nos Jogos Olímpicos da França, e ainda apadrinhada pelo Emmanuel Macron, o presidente daquele país. Mas também ontem, é notícia, uma sessão foi suspensa. Deputados e senadores, na última hora, foram avisados de que Rodrigo Pacheco havia suspendido a sessão. Muitos vieram dos seus estados aí para não perderem essa sessão. Mas ele não veio. Ele mandou um representante fazer essa comunicação. Porque ele soube que talvez estivesse articulando um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. A suspensão do X é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior: a destruição sistemática do Estado de Direito no Brasil. O Estado de Direito pressupõe que todos, incluindo os governantes, estão sujeitos a leis, que devem ser aplicadas de maneira justa e equitativa. No entanto, o que vemos hoje é um sistema onde a lei é distorcida para servir os interesses de uma elite judicial que se vê como a última linha de defesa contra ameaças reais ou imaginárias à democracia. A decisão de Moraes de bloquear os bens da Starlink, uma empresa distinta de X, para forçar o cumprimento de suas ordens, é um exemplo gritante dessa distorção. Desde que eu cheguei aqui, eu denuncio isso. Mas agora, passou de todos os limites, os arbítrios, os abusos que nós estamos vendo no Brasil, a partir da Suprema Corte, que tem colocado esse país numa vergonha mundial, numa insegurança jurídica, que empreendedores do mundo inteiro dizendo que o Brasil não é seguro para investir. Ministros do Supremo, vocês estão destruindo o Brasil.
é a preocupação dos empresários estrangeiros em fazer investimento no país hoje. Um país onde um indivíduo que nunca foi juiz, nunca, isso é o que mais me impressiona, um ministro do Supremo Tribunal Federal que sequer foi juiz de primeira instância, né? Tomaram a decisão da responsabilidade que tomou, que tinha do alto de sua responsabilidade, e tomou a decisão de propriamente fechar o país para investidores que não acreditam mais na segurança jurídica no Brasil. Ainda sobre esse assunto, nós temos o comentário do William Wack, o repórter da CNN, também sobre esse fato do banimento do X ou do X do Brasil. Como era esperado, a primeira turma do STF manteve por unanimidade a suspensão da plataforma X no Brasil, decidida pelo ministro Alexandre de Moraes. É mais uma volta numa espiral que não se sabe onde vai acabar. Pois o que começou de maneira excepcional foi puxando uma excepcionalidade atrás da outra. Isto já dura desde 2019, quando começou o inquérito presidido por Moraes para investigar milícias digitais e fake news. Na verdade, o ministro investiga o que bem quiser. E o que eram medidas excepcionais para enfrentar uma situação excepcional, que era a aberta contestação do Supremo como instituição, isso virou o nosso novo normal, no qual alguém que é vítima como o Supremo tem o poder de investigar e julgar. Dá a impressão de que o país inteiro só tem um juiz, com sua interpretação própria da regra jurídica. Pois há argumentos técnicos para justificar, por exemplo, a suspensão da plataforma X. Afinal, quem opera no Brasil precisa ter um representante aqui e isso está na lei. Mas causa enorme apreensão bloquear contas de empresa ligada ao mesmo proprietário do X, sem considerar certos procedimentos. E, é claro, abuso. Penalizar usuários da ferramenta VPN que acessam o X onde ele é legal. É como se o STF quisesse estabelecer jurisdição fora do país, onde o X é legal. Ocorre que a questão toda, há muito tempo, ela é política, não é simplesmente técnico-jurídica. E ao se tornar, em mais uma instância política, no ambiente de desarranjo institucional brasileiro, o STF foi arrastado para essa espiral. No caso específico, uma espiral que ameaça piorar um já difícil ambiente brasileiro de terra de insegurança jurídica. Mas o dano maior, a ameaça maior dessa espiral é a autoridade, portanto, a legitimidade do próprio Supremo. Mas ainda sobre esse caso, agora nós temos ainda uma possibilidade ou uma esperança. O relator de uma ação do Partido Novo contra a suspensão do X ou do Twitter é o Nunes Marques, aquele indicado pelo presidente Bolsonaro. Vamos ver se ele vai afrontar ao ministro Alexandre de Moraes. Também os deputados e senadores já avisaram que deverão acusar o Rodrigo Pacheco de responsabilidade ou prevaricação, porque lá, caso ele não dê prosseguimento mais esse pedido de impeachment, que lá no dia 9 de setembro, na segunda-feira, o líder do PL, o senador Carlos Portinho, ele já disse que vão mandar uma comunicação para a PGR para iniciar um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Agora também o Elon Musk entrou com um outro pedido de decisão, com pedido de recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes da Starlink no Supremo Tribunal Federal. Um primeiro pedido já foi recusado pelo ministro Zanin. Também, segundo informações, os ministros estão desconfortados com a decisão de Alexandre de Moraes
em banir o Twitter ou o X, porque eles gostariam que fosse levada a plenário essa decisão e que a análise fosse por todos os ministros e não só pela primeira turma. Alguns já dizem que induzir 5 ou seria mais 4 ministros é fácil. Agora, mais 5 seria mais difícil. É isso que eles pensam. Também está sendo planejado uma homenagem ao MST. Quer dizer que os oficiais generais, os generais do Exército, vão ter que bater continência ao MST. Agora eu vou passar também um vídeo do que disse o presidente Lula lá em João Pessoa, na Paraíba, num evento, na inauguração de uma fábrica lá, e no dia 30 de agosto, na sexta-feira. Veja o que ele falou dos ricos. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não tenho inveja do cara que é rico. O cara que é rico, ele teve qualidade. Ele só tem que ter noção, sabe, que ele é rico porque ele tem gente que trabalha para ele ficar rico. E o que eu quero é que as pessoas que são responsáveis pelas pessoas ficarem ricas tenham o mínimo de participação. Mas em cima desse discurso que ele deu lá na Paraíba, eu vou deixar que vocês julguem se ele é pobre assim ou é rico. Não sei qual é o critério de vocês. Mas ele, em 2022, ele declarou a renda de 7,4 milhões de reais. Já em novembro também de 2022, o ministro Gilmar Mendes desbloqueou 5 milhões e meio de sua ex-esposa falecida Marisa, que estava bloqueado, que seria de uma previdência privada. E ele, a sua defesa pediu que seria para a subsistência dele próprio, do presidente Lula, e de seus familiares. Segundo a defesa, 20% ficou para o presidente Lula e 80% para os outros 4 filhos. Isso aí quer dizer que para ele rendeu mais de 1 milhão de reais. Agora eu deixo para que vocês deduzem, será que ele é pobre? Mas os fatos estão aí. Comentários? Esse é com vocês. E eu espero que, além disso, vocês comentem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal de Pepe Severo. É pelo YouTube, hein? E temos edições diárias. Os assuntos, esses sim, são dos mais variados.